Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia uma pessoa me disse assim: eu quero ser santa, como Santa Teresinha. Eu falei, ô, coitada, não é tão simples assim. Ou melhor, é muito simples, a gente que complica tudo, não é verdade? Pois bem, ao celebrarmos todos os santos, nós somos convidados por Deus a observar como está a nossa vida, as nossas escolhas, para configurar, conformar a nossa vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma música do padre Delton que diz assim: quero ser santo do meu jeito, com os meus pecados e defeitos. A gente pensa que o pecado e os nossos defeitos são contrários à santidade. Pois eu vos digo que não. O pecador, ele é capaz de arrepender-se. E a santidade consiste nesta busca constante de arrependimento pelos erros que nós cometemos. A santidade, ela não é uma realidade reservada a poucos, aos padres, bispos, ao Papa. Não. A santidade é aberta a todos. É um caminho normal para o cristão, afirma Paulo na carta aos Efésios. Ele diz: e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante de seus olhos. Ao falar sobre o caminho dos pagãos para a salvação definitiva prometida por Deus, esta salvação definitiva, garantida
pelo dom do Espírito Santo, esta salvação prometida, que é a prova maior da fidelidade de Deus, nos faz compreender que o cristão, ele deve configurar-se ao Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por seu amor gratuito e eficaz, duas palavras importantes, o amor de Deus é gratuito, mas ao mesmo tempo muito eficaz, altera a nossa vida. Nós somos convidados a experimentar esse amor de Deus que nos liberta, que dá sentido à vida humana. E nele, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos convidados à santidade. Todos nós. Mas, Padre, vive uma vida que o Senhor não sabe, é a partir da sua vida que você será santificado. Existe uma graça que nos acompanha. E a igreja nos ensina que, por sermos chamados à santidade, nós devemos elevar nosso olhar ao céu, nosso destino, e meditar sobre o que nós esperamos e o que nos espera. Meditar sobre o nosso futuro, sem nos privar das responsabilidades do tempo presente. Porque serei santo, porque estarei na eternidade, eu me ausento das responsabilidades do tempo presente. Não, nós não nos santificamos, nos ausentando das responsabilidades do tempo presente. E é o tempo presente que nos questiona nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, a nossa atitude. Porque a nossa existência terrena, ela tem as suas provas. Eu e você somos provados, mas as Sagradas Escrituras nos diz que ninguém é tentado, ninguém é provado acima de sua capacidade de vencer a tentação. Por isso nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Mas não significa que nós não seremos provados. Não significa que nós não seremos tentados. E estas provas, os santos devem suportá-las. A sede e a fome de justiça. O santo deve suportar a condição de peregrino, a condição de nudez, de enfermo, de prisão. Nós estamos numa prisão. Os santos devem suportar as perseguições, as incompreensões, por meio das bem-aventuranças que nós ouvimos no Evangelho. O único meio de passar por todas as provas, de suportar todas as situações da nossa vida, é a partir da consciência, do conhecimento, da vivência das bem-aventuranças. O Papa Emérito Bento, quando escreveu Deus é amor, ele diz que nos santos torna-se óbvio como quem caminha para Deus não se afasta dos homens, antes, pelo contrário, torna-se verdadeiramente vizinho. O outro não é inimigo da nossa santidade. O maior inimigo da santidade pessoal de cada um de nós se chama você mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Porque quando Deus ele se nos oferece, nos dando a possibilidade de encontro, e aqui eu volto ao pecado, o pecado é sempre uma oportunidade de encontro com Deus, e encontro pessoal. Mas
nós, de modo muito prévio, temos a coragem de dizer: não, eu não quero a conversão, e pecamos. O maior inimigo da sua salvação, da sua santidade, é você mesmo. A santidade é ser quem de fato nós somos no coração de Deus. O santo, ele tem que passar pelo cadinho da humilhação, falava sobre isso ontem, sem deixar de ser, princípio filosófico, uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo. Você não pode lutar e deixar de lutar ao mesmo tempo pela sua santidade. Mas permanecer neste ser, na santidade, agradar a Deus e viver de maneira santa, obedecendo à vontade de Deus como Pai, com ações santificadoras. A esposa deve ter para com o esposo ações santificadoras. O esposo, da mesma forma, para com a sua esposa. Os pais precisam ter para com os filhos ações santificadoras. Os filhos devem ter para com os pais ações santificadoras. Entre amigos, fazer crescer as ações santificadoras, afastando-se do mal e do pecado e buscando a Deus. O salmista diz: minha alma tem sede de Deus. É esta sede que impulsiona o ser humano a buscar a santidade. Paulo afirma aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus não tem outra vontade, afirma Paulo, a não ser a nossa santificação. Padre, mas é difícil, custe o que custar. Busque a santificação. E termino dizendo que não bastam apenas as práticas de purificação exterior, que até são legais, mas aquela busca constante pela pureza de coração, que nos faz participantes da vida de Deus. As nossas purificações exteriores, elas são insuficientes, não nos santifica. Santo, 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 afirma Isaías, o Deus dos exércitos, a terra inteira está repleta da sua glória. Porque, Apocalipse, eles foram marcados pelo sangue do Cordeiro no dia em que foram batizados. E eu disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, e eu acrescento: sou um homem de coração impuro. Bem-aventurados os puros. E continua Isaías, que vive entre um povo de hábitos impuros. E, no entanto, os meus olhos viram o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, que se manifestou poderosamente para transformar a minha vida como ressuscitado. Os santos foram homens e mulheres que viveram na terra com o coração no Cristo ressuscitado. Viveram na terra com o coração no Cristo ressuscitado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.